há um tipo de loucura que não destrói, liberta. E é justamente esse tipo de loucura que a sociedade teme mais do que qualquer crime, porque ela ameaça a engrenagem. Pense, o que chamamos de normalidade não seria apenas a forma mais bem aceita de insanidade coletiva? Desde o início da história, aqueles que ousaram pensar por si mesmos foram vistos como desviantes. Copérnico, Galileu, Sócrates e, mais tarde, Diógenes, o homem que trocou a casa por um barril e o status por um bastão. O louco que decidiu viver como um cão e, ironicamente, tornou-se o mais lúcido entre os homens. Mas antes de seguir, se essa reflexão já te fez questionar algo, pausa um segundo. Se inscreva, deixa o like e comenta o que te faz duvidar da normalidade. Isso ajuda o canal a continuar trazendo filosofia de um jeito que provoca, sem floreios nem máscaras. Voltando, Diógenes é o espelho quebrado no salão da civilização. Sua vida foi um protesto ambulante contra tudo que chamamos de conforto, sucesso e etiqueta. Ele olhava para Atenas, repleta de templos, oradores e regras, e via apenas pessoas que viviam como escravas do olhar dos outros. Então, fez o impensável. Decidiu desaprender tudo. Jogou fora suas posses, suas certezas e até o medo do ridículo. Dormia numa tina, mendigava por pão, falava o que pensava e fazia o que sentia, mesmo que isso chocasse os educados. E, estranhamente, quanto mais se despojava, mais livre parecia. O que teria ele descoberto que nós, cercados de tecnologia, conforto e diplomas, ainda não percebemos? Por que sentimos que temos tudo, mas raramente nos sentimos plenos? Diógenes chamava de moeda falsa, tudo aquilo que a multidão idolatra sem entender o valor real. Dinheiro, status, reputação, aparências, ilusões que circulam como verdades. E talvez sua maior heresia tenha sido perceber que o problema não está na pobreza ou na riqueza, mas na prisão invisível do desejo. Queremos o que os outros dizem que vale a pena, e passamos a vida inteira correndo atrás de símbolos, não de experiências. Imagine se hoje alguém resolvesse agir como ele, viver com quase nada, dizer tudo o que pensa, rir das convenções e chamar de cães os obedientes. Esse alguém seria cancelado em minutos, ridicularizado por milhões. Mas talvez, como Diógenes, ele fosse o único realmente desperto no meio da multidão. O cinismo, no sentido antigo, não é sarcasmo ou pessimismo. É rebeldia ética. É o retorno à essência antes que a sociedade nos ensine a fingir. O que aconteceria se você se permitisse, nem que por um dia, desaprender o que o mundo te ensinou sobre sucesso, amor e felicidade? Talvez o primeiro passo para ser livre não seja conquistar mais, mas perder o medo de parecer insano. E se for justamente a loucura o preço da lucidez? Antes de Diógenes se tornar o símbolo máximo da liberdade cínica, houve Antístenes, o discípulo de Sócrates que olhou para o mestre e percebeu: pensar não basta, é preciso viver de acordo com o pensamento. Ele viu que a filosofia, se não muda o modo como andamos, comemos, amamos e respiramos, é apenas decoração mental. E assim nasceu o cinismo, uma escola que não queria seguidores, mas desertores do rebanho. Antístenes acreditava que a felicidade não estava em possuir, mas em libertar-se da necessidade de possuir. Tudo pela felicidade, dizia, e para isso tudo poderia ser sacrificado: prestígio, luxo, reputação, erudição. O verdadeiro sábio deveria viver conforme a natureza, não conforme o aplauso. Mas o que isso significa, afinal, viver conforme a natureza? Significa olhar o mundo sem os filtros da vaidade. Comer quando se tem fome, não quando o relógio manda. Vestir-se para proteger o corpo, não para impressionar. Dormir para descansar, não para escapar do vazio. Simples, e por isso mesmo revolucionário. Porque quanto mais simples é um homem, mais difícil é manipulá-lo. Atenas, naquele tempo, era o epicentro do brilho. Estátuas, retórica, luxo intelectual. Mas Antístenes via nesse esplendor um teatro de máscaras. O povo adorava discursos sobre virtude, mas ninguém parecia disposto a perder nada por ela. E é aqui que nasce o germe da loucura lúcida,
a coragem de viver de modo tão autêntico que o resto do mundo te chama de insano. O curioso é que essa filosofia do menos nunca foi uma fuga do mundo. Era uma batalha interna, uma forma de disciplinar o desejo. Antístenes via no desejo descontrolado a raiz de toda a escravidão. Quem precisa constantemente de algo externo para se sentir bem, vive acorrentado. Assim, o cínico treina o corpo e a mente para depender apenas do essencial. Mas o essencial é sempre subjetivo, não é? Qual é o seu mínimo vital? O que sobra quando você tira tudo o que é imagem, status ou vaidade? Talvez o medo de encarar essa pergunta seja o motivo pelo qual tantos preferem colecionar distrações em vez de coragem. Dizem que Antístenes foi o primeiro filósofo a viver como pregava, e por isso poucos o entenderam. Quando lhe perguntaram qual era o maior bem, respondeu: a liberdade. E qual o pior mal? A escravidão de quem vive para agradar. Essa é a semente que Diógenes vai fazer germinar de forma radical, quase cômica, quase trágica, mas absolutamente coerente. Afinal, o que é mais insano? Um homem que rejeita o luxo para não ser dominado por ele, ou uma sociedade que se define pelo que compra e não pelo que é? Quem é o verdadeiro louco nesse palco? O que desaprende, ou o que continua fingindo que entende? Quando Diógenes chega a Atenas, a filosofia ainda era feita em templos e praças, lugares limpos, cheios de debates sofisticados e palavras cuidadosas. Ele decide inverter tudo, transforma o próprio corpo em filosofia. Enquanto os outros discursavam sobre virtude, ele a encenava no meio da rua. O que o tornava um escândalo não era o que dizia, mas o que ousava viver. Diógenes não queria explicar a liberdade, queria encarná-la. Morava dentro de um barril, dormia ao relento, pedia comida a estranhos e ria dos poderosos. Para muitos era um mendigo. Para ele, um rei que havia abdicado do trono das ilusões. Quando filósofos discutiam se o movimento existia, ele apenas se levantava e andava. Quando lhe perguntavam qual era o melhor vinho, respondia: o da fonte mais próxima. Ele acreditava que a sociedade havia trocado o instinto pela aparência. As pessoas não viviam, representavam. Fingiam virtude para conquistar respeito, acumulavam coisas para esconder o vazio. Então ele resolveu atacar o problema com o antídoto mais simples e chocante: a verdade nua, às vezes literal. Se a cidade se orgulhava do verniz, Diógenes arrancava o verniz com as próprias mãos. Há uma força brutal nesse tipo de honestidade. Imagine o que aconteceria se você parasse, por um único dia, de fingir. Se dissesse o que realmente pensa, se mostrasse quem realmente é, se não buscasse aprovação em nenhum olhar, quantas das suas relações, conquistas ou hábitos sobreviveriam? Diógenes não precisava imaginar. Ele fez o teste. A cidade o chamava de o cão. Ele aceitou o nome com orgulho. Ladro aos que me ignoram, mordo os que me atacam, e balanço o rabo para os que me alimentam, dizia. O apelido virou bandeira. O cão é o ser que vive fora das convenções, guiado pelo instinto, fiel apenas à verdade do corpo. Ao adotá-lo, Diógenes estava dizendo ao mundo: prefiro ser um animal livre do que um homem domesticado. Ele entendia algo que quase todos esquecem: o corpo é o primeiro mestre. Antes de qualquer teoria, existe a sensação de estar vivo. A fome, o frio, o sono, o cansaço, todos são lembretes de que pertencemos à natureza, não ao mercado. Por isso, ele desprezava o luxo. Cada camada de conforto é também uma camada de anestesia. Quando a filosofia se transforma em decoração de ego, alguém precisa enlamear os pés para lembrar que pensar é um ato físico. Diógenes fez isso por todos nós, não como santo ou mártir, mas como provocador. Sua vida era uma pergunta encarnada. Até onde você estaria disposto a ir para ser coerente com o que acredita? Talvez o corpo ainda seja o único espelho que não mente, e talvez a filosofia mais profunda comece quando paramos de decorar frases e começamos a sentir o chão frio sob os pés. Conta-se que certo dia Diógenes saiu pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa, em pleno meio-dia. As pessoas riram.
Perguntaram o que ele fazia. Ele respondeu: procuro um homem. Essa cena, que parece apenas uma provocação, é uma das imagens mais poderosas da história da filosofia. Porque o que ele procurava não era um corpo humano, mas um espírito desperto, alguém que não estivesse cego pela convenção, pelo desejo de status ou pelo medo de ser rejeitado. E o mais triste é que ele nunca encontrou. A lanterna se tornou um símbolo do olhar que busca autenticidade num mundo de máscaras. Você já sentiu isso? Já olhou ao redor e teve a sensação de que todos estão apenas interpretando papéis? No trabalho, nas redes, até nas conversas mais íntimas, parece que o ser humano moderno herdou o mesmo vazio que Diógenes via em Atenas. O cínico não é alguém que despreza a humanidade. É alguém que sofre por ver o quanto ela se afastou da própria essência. Diógenes acreditava que o ser humano nasce livre, mas aprende a se acorrentar à opinião, ao consumo, à vaidade, ao medo da solidão. Por isso, quando ele caminhava ao meio-dia com sua lanterna, estava de certo modo iluminando o que ainda dorme dentro de cada um de nós, essa centelha que sabe quem é, mas foi soterrada por camadas de expectativa. O gesto simples de segurar uma lanterna à luz do sol é também uma ironia cruel. A verdade está em toda parte, mas ninguém a enxerga. Vivemos rodeados de luz artificial, telas, publicidade, dogmas, e ainda assim tateamos no escuro quando se trata de compreender o que nos move. Talvez seja por isso que seguimos colecionando conquistas sem entender por quê, mesmo após cada vitória, o vazio volta. Diógenes não queria ser amado, nem admirado. Queria ser livre. E ser livre exige perder a necessidade de ser alguém. Esse é o paradoxo. Quanto mais tentamos nos definir, mais nos aprisionamos. Ele não buscava uma identidade, mas uma verdade viva. Por isso, vivia com pouco, porque cada objeto, cada título, cada papel social é um peso na balança da consciência. E se a lanterna de Diógenes fosse acesa hoje, o que ela revelaria? Encontraria pessoas autossuficientes ou apenas sombras iluminadas por telas? Talvez o homem que ele procurava ainda esteja escondido, não nas ruas, mas dentro de cada um de nós, esperando o momento de sair da caverna da aprovação alheia. Mas como encontrar esse homem verdadeiro dentro de si? Talvez o primeiro passo seja entender o que o impede de vê-lo. O falso brilho da moeda que todos carregam no bolso, a crença de que valor e verdade são a mesma coisa. Diógenes dizia que falsificar moedas não era crime. O crime verdadeiro era aceitar o dinheiro como se fosse algo real. O ouro, o prestígio, as honras, tudo isso era, para ele, uma grande encenação coletiva. Um acordo silencioso entre pessoas que decidiram acreditar que certas coisas têm valor apenas porque todos fingem que têm. E é aí que o filósofo se torna perigoso, quando expõe o teatro do desejo. Segundo a lenda, Diógenes foi expulso de sua cidade natal justamente por falsificar moedas. Mas ele reinterpretou o castigo como revelação. O problema não estava em sua falsificação literal, e sim na falsidade simbólica de toda a sociedade. O dinheiro, dizia ele, é apenas o reflexo do que as pessoas desejam. E o desejo, quando não é examinado, vira corrente. O mundo corre atrás de símbolos, roupas, carros, diplomas, curtidas. E quanto mais símbolos possuímos, mais dependentes nos tornamos. O que Diógenes percebeu, séculos antes de Freud ou das redes sociais, é que o desejo humano é moldável. Ele não nasce puro, é programado. E quanto mais alguém acredita ter liberdade para escolher, mais profundamente pode estar preso a essa programação invisível. Afinal, o que você realmente quer? E o que te ensinaram a querer? Para Diógenes, viver bem não era acumular, mas reduzir o número de necessidades. Certa vez viu um garoto bebendo água com as mãos e, envergonhado, jogou fora seu copo. Outro dia, observou um menino guardando sopa dentro de um pedaço de pão e, rindo, quebrou sua tigela. Um garoto me venceu na arte da simplicidade, disse. Esse tipo de gesto não é apenas ascetismo, é sabedoria corporal. Cada coisa que você abandona voluntariamente
é um pedaço de ansiedade que desaparece. Ele também dizia que o valor das coisas estava invertido. As estátuas custavam 3.000 dracmas, mas o pão que sustentava a vida valia apenas alguns óbolos. O que não se pode comer é o que mais vale. E aqui está o golpe de gênio. O preço não mede utilidade, mede ilusão. A economia é apenas a forma organizada da confusão humana. O cínico, portanto, não é o inimigo da riqueza, é o destruidor da ilusão de que a riqueza salva. Ele observa como o desejo se move de um objeto a outro, como um cão perseguindo a própria cauda. E então para. Ele assiste o mundo correndo e não corre junto. Mas será possível viver assim hoje, sem se deixar hipnotizar pelo brilho do que é falso? Será que ainda conseguimos distinguir o que realmente tem valor do que apenas tem preço? Talvez o desafio não seja renunciar ao mundo, mas reaprender a ver o mundo sem o filtro da moeda. Há uma frase de Diógenes que soa como um soco de lucidez. Ninguém é livre se teme a dor. Ele acreditava que o sofrimento não é um castigo, mas um treinamento, o campo de provas da alma. Para o cínico, a verdadeira escravidão começa quando o corpo se amolece e o espírito foge do desconforto. Por isso, ele fazia o contrário do que todos esperavam. Caminhava descalço na neve, deitava-se sobre a areia quente, pedia esmola a estátuas. À primeira vista, parecia loucura. Em essência, era um método. Esses gestos extremos eram ensaios de liberdade. Ao pedir esmola a uma estátua, Diógenes não testava a compaixão das pedras, testava a própria resistência ao não. Quando aprendemos a suportar a recusa, ninguém mais tem poder sobre nós. Pense nisso. Quantas decisões você evita por medo de ser rejeitado? Quantos sonhos ficam presos porque você teme parecer ridículo? O filósofo via nessa dependência emocional a raiz da servidão moderna. O desejo de ser aceito é o novo chicote invisível. Ele também praticava o que chamava de ginástica da alma, provocar desconforto de propósito para lembrar que nada externo define a paz interior. Jejuava, dormia em lugares frios, comia o que tivesse. Seu corpo era laboratório de desprendimento, e quanto mais suportava, mais sentia a leveza de quem nada deve ao mundo. É curioso, quanto mais conforto o ser humano cria, mais medo ele sente. Medo de perder, medo de sofrer, medo de sair da rotina. O cinismo vira um remédio amargo contra essa paralisia. Diógenes dizia que a coragem não nasce de vitórias, mas da intimidade com o desconforto. O frio, a fome, o cansaço, todos se tornam professores quando paramos de lutar contra eles e começamos a escutá-los. Sêneca, séculos depois, repetiria o mesmo princípio estoico. Treina o corpo para o que o destino pode exigir. Mas Diógenes já havia entendido isso intuitivamente. Ele via a vida como uma arena. Se o mundo tenta nos domesticar pelo prazer e pelo medo, a resposta é endurecer o espírito sem perder a leveza. Hoje, talvez não precisemos dormir ao relento ou falar com estátuas. Mas podemos praticar o mesmo princípio: tomar um banho frio, andar sem fones de ouvido, ficar em silêncio quando todos gritam, fazer menos compras, buscar menos distrações. Cada pequeno desconforto voluntário é um golpe na tirania das necessidades artificiais. E aqui surge uma pergunta incômoda, mas necessária. O que aconteceria se você deixasse o mundo te chamar de louco por um tempo, só para testar o quanto ainda é dono de si? Talvez o desconforto que você evita seja exatamente o caminho de volta à sua força. O tempo passou, mas as correntes mudaram de forma. As mesmas ideias que fizeram Diógenes parecer insano acabaram se tornando o alicerce de uma filosofia que até hoje ensina a suportar o caos, o estoicismo. Zenão de Cício, o fundador dessa escola, foi discípulo de Crates, que por sua vez havia aprendido diretamente com Diógenes. O estoicismo, portanto, nasceu da sombra do barril. Mas enquanto o cão de Sinope vivia fora das muralhas, Zenão quis levar a virtude de volta à cidade. Ele transformou a rebeldia do mestre em disciplina interior. A ponte entre ambos é simples: o controle. O cínico dizia que o homem livre
é aquele que precisa de pouco. O estoico acrescentou que o homem sábio é aquele que só se preocupa com o que pode controlar. A diferença está na forma, não no conteúdo. Diógenes treinava a alma no desconforto. Os estoicos transformaram esse treino em método. Ambos concordavam que a verdadeira escravidão começa quando o desejo nos domina, seja o desejo por prazer, fama ou segurança. Mas aqui surge o paradoxo do século XXI. Nunca fomos tão livres e nunca estivemos tão presos. Nossa escravidão é polida, perfumada, atualizada. A corrente agora brilha em 4K e vibra no bolso. As redes sociais são o novo ágora, e nelas todos mendigam o mesmo pão invisível, atenção. Diógenes nos avisaria que trocamos o chicote da tirania pelo toque da notificação. O romantismo e o consumismo, os dois grandes mitos da modernidade, são o reflexo sofisticado da velha moeda falsa. O primeiro nos convence de que precisamos viver todas as emoções possíveis. O segundo, que precisamos comprar todas as soluções possíveis. E assim corremos de loja em loja, de experiência em experiência, tentando preencher um vazio que cresce quanto mais o alimentamos. Yuval Harari chamou isso de mercado de experiências, uma indústria que transforma até o pôr do sol em produto. O que antes era gratuito, agora é vendido como terapia, retiro ou pacote premium. Diógenes, se vivesse hoje, talvez não morasse mais num barril. Moraria dentro de um silêncio tão profundo que nem os algoritmos conseguiriam rastreá-lo. A pergunta que ecoa é brutal. Quando foi que deixamos de buscar a liberdade e passamos a comprar sua imitação? A filosofia cínica continua atual, porque não propõe um sistema, mas um espelho. Um espelho que não mostra quem você gostaria de ser, mas o quanto de si mesmo você vendeu sem perceber. E talvez o mais perturbador seja isso: perceber que o inimigo do homem livre não é o poder, mas o conforto. Porque quanto mais o mundo se torna agradável, mais esquecemos quem somos quando tudo é tirado. Um dos encontros mais simbólicos da história da filosofia aconteceu sob o sol de Corinto. De um lado, Alexandre Magno, o conquistador do mundo, o homem que acumulava reinos e glórias antes dos 30 anos. Do outro, Diógenes, o mendigo que dormia dentro de um barril, dono de nada e senhor de si. Alexandre se aproximou com sua comitiva, curioso com aquele homem que ousava ignorar reis. Disse-lhe com magnanimidade: "Pede-me o que quiseres." Diógenes levantou os olhos, franziu a testa e respondeu: "Sai da frente, estás tapando o sol." Há séculos essa cena é contada, e poucos percebem o que ela realmente mostra. Ali, frente a frente, estavam duas formas de poder: a do domínio sobre os outros e a do domínio sobre si. Alexandre podia tomar cidades, Diógenes podia perder tudo e continuar inteiro. E é por isso que, segundo a tradição, o rei teria dito a seus generais ao partir: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." O sol que o filósofo protegia não era apenas luz física, era símbolo daquilo que ninguém pode dar ou tirar: a presença, a paz, o contentamento sem preço. Enquanto o rei acumulava territórios para se sentir vivo, o cínico só precisava de um raio de sol para lembrar que já estava vivo. Um vivia em busca de mais, o outro em busca de menos, e os dois, por instantes, se encontraram no mesmo ponto: a consciência da própria limitação. Mas pense, quantas vezes nos comportamos como Alexandre? Quantas vezes acreditamos que a felicidade está logo após a próxima conquista, a próxima compra, a próxima validação? O problema não é o sonho, é o vício da expansão. Alexandre conquistou metade do mundo e ainda assim morreu inquieto, insatisfeito, acreditando que restavam mundos por conquistar. Diógenes, ao contrário, conquistou a si mesmo e nunca mais precisou guerrear. Os pequenos prazeres que ele defendia, beber água fresca, caminhar sob o sol, observar uma árvore, não eram romantismo, mas recuperação da sensibilidade. O luxo não está nas coisas raras, mas na capacidade de sentir o comum com intensidade. Por isso ele dizia que preferia um pedaço de pão livre a um banquete dependente. E é aqui que a filosofia cínica se torna um espelho moderno.
Estamos cercados de conquistas, mas perdemos o gosto por existir. Procuramos o extraordinário porque o ordinário deixou de nos tocar. Diógenes, com seu barril e sua insolência, nos recorda que o essencial nunca sai de moda. Apenas se esconde sob as camadas do supérfluo. Talvez, se Alexandre vivesse hoje, teria um império de seguidores e uma vida de ansiedade. E Diógenes? Estaria sentado em um parque sem pressa, deixando o sol tocar o rosto, indiferente aos números, mas inteiro na presença. Afinal, qual é a verdadeira vitória? Conquistar o mundo ou aprender a não precisar dele? Viver como Diógenes hoje não significa abandonar tudo e dormir em um barril. O mundo mudou, mas a lógica da escravidão interior continua a mesma. Ela apenas trocou o chicote pelo conforto, a corrente pelo desejo de aprovação. O cinismo, portanto, precisa ser reinterpretado como prática, um conjunto de pequenos atos de rebeldia silenciosa capazes de restaurar a autonomia perdida. O primeiro deles é a redução consciente. Faça o inventário do que você possui, roupas, objetos, compromissos, ideias, e pergunte a si mesmo: o que aqui serve à vida e o que aqui serve ao ego? Cada coisa inútil ocupa o espaço de algo essencial. Não se trata de virar minimalista, mas de redescobrir o gosto do suficiente. O segundo é a disciplina do desconforto. Uma vez por dia, escolha algo que você normalmente evitaria. Um banho frio, uma caminhada sem fones, uma refeição simples e silenciosa. Esses pequenos choques de realidade fortalecem o músculo da presença. A alma, como o corpo, precisa de resistência para não atrofiar. O terceiro é o jejum de consumo. Não apenas de coisas, mas de estímulos. Fique um dia sem redes sociais, sem comprar, sem buscar entretenimento automático. Observe o que emerge quando o ruído cessa. O silêncio é um espelho que mostra quanto do seu eu era apenas reação. O quarto exercício é a dieta da atenção. O mundo disputa seu foco como se fosse ouro, e talvez seja mesmo. Aprenda a gastar sua atenção como quem investe, não como quem desperdiça. Cada vez que você entrega seus olhos e seus minutos a algo sem sentido, está pagando com o bem mais caro que possui, a consciência desperta. E o último é o prazer gratuito, o mais esquecido e, paradoxalmente, o mais curativo. Tire 10 minutos por dia para observar algo sem finalidade. O vento nas árvores, a textura da água, o som distante da cidade. Esses pequenos intervalos de simplicidade regeneram a mente e afinam a percepção do que realmente importa. Diógenes não pregava a miséria, mas a liberdade de não depender. A autarquia, palavra que vem do grego autarkeia, significa bastar-se a si mesmo. E talvez essa seja a única revolução possível num mundo saturado de promessas. No fim, o cinismo não é o desprezo pelo humano. É a tentativa de lembrá-lo que ele já tem tudo o que procura. Não é negar o mundo, mas recuperar a soberania sobre ele. E é curioso pensar, se a felicidade dependesse de tão pouco, por que insistimos em torná-la tão cara? Talvez a resposta esteja no medo de encarar o próprio vazio sem disfarce e descobrir que, na verdade, é desse vazio que nasce toda a plenitude. Diógenes sabia que jamais seria seguido em massa. Ele não queria discípulos, queria despertar consciências adormecidas. Por isso levava suas ideias ao extremo, não porque acreditasse que todos deveriam viver como ele, mas porque precisava chocar o mundo o suficiente para que o mundo olhasse para si. O exagero era o seu método pedagógico. O barril, o escárnio, a nudez, o desprezo pela etiqueta, tudo isso era o espelho deformado onde a cidade via o próprio rosto. Ele era a ironia encarnada. Quando um homem lhe ofereceu abrigo, respondeu: "Prefiro o vento." Ele não exige agradecimentos. Quando o criticaram por se masturbar em público, replicou: "Quem me dera matar a fome apenas esfregando o estômago." Não era indecência, era provocação. Uma forma de rasgar o verniz civilizatório e expor a verdade bruta do instinto humano.
Diógenes não queria um mundo de ascetas, queria um mundo de seres lúcidos o bastante para não confundir vergonha com moral. Essa é a essência do exagero pedagógico. Levar uma ideia até o limite, para que o espectador volte um passo e encontre o ponto de equilíbrio. Diógenes se priva de tudo para que nós aprendamos a nos privar de um pouco. Dorme no chão para que nós redescubramos a leveza de uma cama simples. Vive sem aplausos para que nós questionemos por que precisamos tanto deles. Ele radicaliza para que possamos compreender o essencial. No fundo, sua loucura é o que resta de sanidade num mundo que normalizou o excesso. Sua sujeira revela a nossa obsessão por aparências, seu despojamento, o nosso medo do vazio, seu riso, a nossa pressa em levar tudo a sério. Diógenes é a ferida aberta da civilização e, paradoxalmente, também o seu remédio. Talvez o legado mais urgente do cão de Sinope não seja imitar sua vida, mas compreender sua coragem. A coragem de enfrentar o ridículo, o desconforto e o desprezo social em nome da coerência. A coragem de dizer não a tudo que se tornou automático. A coragem de se bastar. E se olharmos bem, todo grande despertar começa com um gesto que parece loucura. Descartes duvidou de tudo. Sócrates enfrentou o veneno. Nietzsche dançou à beira do abismo. Diógenes latiu contra o mundo e, de alguma forma, foi o mais livre entre eles. A questão é, quanta loucura você está disposto a aceitar em nome da sua lucidez? Porque talvez só quem se atreve a parecer insano consiga, enfim, enxergar o que é real.